Fala, meu eletricista, como que você tá? Tudo bem? Hoje vamos aprender um tema bastante legal, bastante importante, que é a análise e construção de painéis elétricos. Como que você constrói um painel elétrico, quais são as ferramentas que você precisa usar e como que é a montagem em si. Eu vou dar diversas informações aqui, diversas análises de como você faz a montagem do seu painel elétrico, ok? Então vamos seguir a nossa aula aqui em duas partes. Vamos dividir a nossa aula em duas partes. Como você está vendo aqui a imagem de um painel montado, essa aqui já vai ser a nossa segunda parte. A nossa primeira parte consiste na estrutura inicial do nosso painel. Como que você monta a estrutura inicial? Então eu vou mudar a imagem aqui. Primeiro você vai ter o quadro. Ó. Esse aqui é o quadro sem nenhuma alteração. O quadro diretamente da fábrica, aí como que você compra. Se você perceber, você tem o quadro laranja aqui, onde você vai fazer a montagem. E você tem a parte externa, que é a parte do painel em si. Você tem aqui a parte da porta, que você vai colocar aí componentes caso você queira, tá bom? Então, quais são os produtos, quais são os componentes iniciais que você vai usar aqui nesse painel? Primeiro é o painel. O segundo, você vai usar o trilho. Então, você vai medir a quantidade, na verdade você vai medir aí o tamanho do seu painel, o tamanho do seu quadro laranja, e você vai cortar o trilho de acordo com a quantidade de componentes que você precisa. Eu vou te mostrar como vai ficar essa estrutura, tá bom? Mas é a título de conhecimento, você vai usar o trilho DIN. Depois, para fixar esses trilhos, você pode utilizar o arribite convencional, uma arrebitadeira, ou então aqui, ó, o parafuso brocante. Ele é um parafuso normal com uma broquinha na ponta dele. Então você vai usar a sua furadeira e vai fazer o furo aí diretamente naquele quadro laranja prendendo os trilhos. Depois que você prendeu o trilho, ou melhor, depois que você fez a medição do trilho, isso aqui é só para mostrar como que você vai fixar esses equipamentos, você vai usar também a canaleta. Então, pegando ali pela ordem, primeiro você vai pegar e vai colocar as canaletas primeiro. Você vai medir certinho quantos componentes vai usar, quantos contatores, quantos disjuntores, a régua de Born. E aí você vai cortar as canaletas aqui. Então as canaletas têm diversos tamanhos. Tem 50 por 50, que seria 50 centímetros aqui de largura e 50 de altura. Então tem diversos modelos, diversos tamanhos de acordo com o seu critério, tá bom? Então, sabendo quais são os componentes iniciais, eu vou te mostrar o primeiro quadro, que é o do início da nossa aula. Vamos olhar de acordo com a estrutura inicial. Como que você montaria esse painel aqui? Se você observar, você tem primeiro aqui a canaleta, em formato aí de C, né? Mas você pode montar da forma que for a sua necessidade. Tá? Eu já vou te mostrar outro painel. E para fixar esses equipamentos aqui, ó, os nossos disjuntores, os nossos relés, os nossos contatores e a nossa régua, você vai usar o trilho. E aí que entra a parte do trilho. Então, vamos supor que esses três contatores aqui, ó, tem em torno de 30 centímetros. Então, você vai medir certinho e vai cortar o seu trilho em 30 centímetros. Você vê que é bem fácil, que é bem simples. Então, você corta um trilho aqui de 30 centímetros. Aqui embaixo, ó, nos bornes, você tem mais um trilho de 30 centímetros. E aqui em cima, como é a parte completa, seria 50 centímetros, por exemplo. Então você vai cortar 3 pedaços de trilho e uma canaleta. Ó. Você vê aí que já está pronto aí a sua estrutura inicial. Ok? Vamos ver outro painel aqui. Ó. Se você observar esse painel, ele já é bem maior. Então ele tem muita canaleta e vários trilhos. Funciona da mesma forma. Aqui, como a quantidade de componentes é maior, vamos supor que esse painel aqui ele vai ter 1,5 m mais ou menos de largura. Então você vai fazer toda a parte em volta aqui, ó. Toda a parte em volta do painel com canaleta. E aí você vai medir o tamanho do componente. Vamos supor que é um disjuntor. Você vai medir o tamanho desse disjuntor e vai deixar um espacinho de 2 centímetros em cima e embaixo, mais ou menos. Tá? Para você colocar a passagem de cabos, para a passagem de cabos ficar bem bonita.
Ó, aqui também, ó, você tem a canaleta e aonde vai ser fixado os componentes, ele é fixado através do trilho. Então, primeiro você monta toda essa estrutura inicial, tá? E aí, em seguida, você vai para a parte de componentes, tá bom? Aqui na porta, do mesmo jeito, ó, para que os cabos fiquem escondidos, você vai colocar as canaletas. Aqui nesse caso, para que você não coloque o arribite e fique mostrando a parte de fora, né? Porque você vai ter que furar o painel para poder arrebitar. Eu recomendo aqui nessa canaleta de porta, especificamente, aquelas fitas dupla face. Tem uma fita dupla face que ela tem uma casquinha assim, tipo uma fitinha verde. E aí você tira ela, cola dos dois lados. Você colando essa canaleta aqui dos dois lados, com essa fita aqui que cola dos dois lados, também vai ficar um acabamento bem legal, ok? Fez essa estrutura inicial, agora vai para a parte de montagem. Então, voltando nessa imagem que ele é um pouco menor e é mais visível, você vai colocar sempre os componentes de proteção aqui na primeira parte. Ó. Você vê que tem disjuntores aqui, ó, um disjuntor termomagnético para fazer a alimentação geral e tem disjuntor motor aqui, ó. Então, sempre a parte de proteção, preferencialmente em cima. Ah, mas sobrou um espaço. Como esse painel tem um espaço bem reduzido, ele colocou aqui também alguns relés, entendeu? Mas prioritariamente a parte de proteção dos equipamentos é aqui em cima. Ó. Se você olhar esse painel, tem os disjuntores aqui, ó. Ele sempre está aqui em cima. Ou seja, vamos supor que você tem vários disjuntores. Então você tem, ó, uma primeira remessa, ó. Primeiro é o disjuntor, abaixo é os contatores dele. Só que você tem mais espaço no painel, você quer utilizar de novo. Então, o que acontece? Você começa com uma nova linha de disjuntores. E aqui, ó, você tem o acionamento de soft start. Então, primeiro é a parte de proteção, depois vem a parte do acionamento. Sempre é essa regra, tá? Primeiro a parte de proteção, depois o acionamento. Esse outro painel, a mesma coisa. Primeiro você tem a parte de proteção. Você tem 3 chaves aqui, ó, 3 chaves NH, e você tem o disjuntor geral. Você vê que ele está todo aqui em cima. E aqui é um transformador. Sobrou um espacinho, você colocou o transformador. Aqui você tem mais disjuntores, ó. E aqui você tem os contatores. Aí depois vem a parte do acionamento. Essa chave aqui, ó, como é um equipamento grande, vai fazer um acionamento grande. Aqui está a chave. O cabo passa por trás do painel e entra por aqui, ó. Aqui é 2 buracos, ó. Esse contorno preto aqui, ó, ele é como se fosse uma borracha que vai dar uma vedação nesse painel. Então ele vai ficar bem vedado, vai evitar que esses cabos venham ser cortados no futuro, devido a essa rebarba que fica no corte do painel. Então, ó, o cabo sai daqui, vai direto aqui no contator. Do contator vai para esse outro componente aqui para poder fazer o acionamento. Então essas 3 chaves aqui, ó, elas são meio mais específicas. Tá bom? Mas segue a mesma ordem, ó. Primeiro a chave de proteção, depois o acionamento. Aqui também, ó, diversos disjuntores. E aqui embaixo são os contatores de acionamento, ok? Então, basicamente é dessa forma que você monta. São as dicas que eu quero passar para você de como você monta painéis elétricos, proteção e aí a parte de acionamento. Agora vamos falar especificamente da parte aqui da porta. A porta, se você olhar esses redondinhos aqui, ó, são várias luzes. Então são as luzes de comando. Não tem uma regra exatamente para você montar esse tipo de equipamento, vai de acordo com aí não tem critérios fixos, obrigatórios, mas tem o bom senso. Normalmente, o pessoal coloca 2 ventiladores, um em cima e um embaixo, né? Partindo do princípio da física, e o ar quente ele é sempre mais leve, então ele sempre vai subir. Então aqui embaixo, ó, você coloca a parte de ventilação,
ele vai jogar o ar para dentro, no caso seria a exaustão, né? Ele vai jogar o ar para dentro, aqui na parte de baixo. Conforme esses equipamentos for esquentar, esse ar quente vai subir. E quando sobe, esse ventilador aqui de cima, ó, ele tem que fazer o ar ir para fora. Então aqui ele puxa o ar para dentro. E nesse ventilador de cima ele joga o ar para fora, fazendo uma ventilação aí bem mais otimizada, ao invés de você jogar os dois para dentro, achando que vai ventilar mais. Na verdade, você pega o ar aqui, ó, ele ventila melhor por aqui, e aqui para cima ele joga o ar para fora. Aqui, ó, em seguida você tem uma chave geral, que ele colocou, e aqui provavelmente é um componente de medição, seria um voltímetro, um amperímetro, por exemplo, assim, ó. Imagens. Seria um equipamento dessa classe aqui, ó. Você tem um voltímetro, aqui no caso ele mede de 0 até 500 volts, mas pode ser de diversos equipamentos. Tem o voltímetro, ó, esse aqui é o amperímetro, ele vai medir quantos amperes tem. Então tem diversos tipos de equipamentos de medição para poder você colocar aí no seu painel, ok? Então é a título aí de exemplo, tá bom? São vários equipamentos. Voltando lá no nosso painel, você tem botões, você tem luzes e aí não tem critério. Você pode colocar aí na ordem que você preferir. Aqui no caso ele colocou as luzes em cima e aqui os botões embaixo. Tem pessoas que colocam um botão de emergência aqui no meio, coloca IHM aqui no meio. Esse painel, ó, ele é um medidor aqui, ó. Coloca em cima e os botões embaixo. Esse outro painel, uma luz aqui em cima, seria uma luz provavelmente identificando que o painel está ligado. Aqui você tem o botão e aqui provavelmente deve ser o status desse acionamento. Então aqui você vai acionar, aqui vai aparecer ligado, uma luz de ligada e uma luz de desligada. E aqui embaixo, ó, é um outro botão, você pode colocar um botão de emergência, por exemplo. Ok? Então são diversas dicas na montagem de painel. E para concluir, você vê que tem proteção em cima, acionamento em seguida e no final do painel, não menos importante, tá? Você tem a régua de Bornes. Para que serve a nossa régua de Borne? Serve para você separar a parte interna da parte externa. Já pensou se você tivesse que ficar passando cabo aqui no meio do painel que já está montado? Esse painelzinho simples talvez não seja tão difícil. Mas quando você pega esse painel aqui, ó, você ficar passando o cabo aqui, ó, ao longo do nosso painel, ficar passando o cabo daqui para lá, vem para cá, volta. Então, para facilitar aí, tem a régua de Bornes. Você vê aqui, ó, que é uma régua, você vai usar para terra também. E aqui, ó, seria a parte de acionamento. Ah, eu quero acionar o contator 1, por exemplo. Então aqui vai ter as réguas que já vai fazer a parte do comando da parte 1, do disjuntor 1. Vamos supor que você quer colocar uma chave boia. Vamos supor que é um acionamento do motor que vai acionar quando a boia abaixar e desacionar quando a boia subir. Só um exemplo, tá? Então você vai pegar os fios da chave boia, vai olhar qual que é o borne que está associado aqui e vai ligar a chave boia. Então, na hora que a chave mexer lá, vai voltar o sinal e esse sinal bate esse contator, fazendo o acionamento do circuito. Entendeu? Ó, se você olhar, é da mesma forma. Ó, a régua de Bornes sempre na parte de baixo do painel, sempre na parte inferior. Por quê? Por questão de facilidade. Né? O cabo, você joga ele por baixo do painel, ó, ele já está aqui na régua de Bornes. Então ele só percorre um pequeno caminho aqui para poder fazer a ligação aí do circuito. Ok? Alimentação também, você pega a alimentação geral. Nesse caso aqui tem uma alimentação geral aqui por cima. Em um outro caso você vai ligar diretamente no barramento aqui em cima. Mas no restante dos acionamentos vai ter aí a régua de Borne para auxílio do seu painel. Ok? Então é uma aula aí bem simples, uma aula bem direta de como você faz a montagem, dicas de montagem e como é a organização do painel elétrico, da montagem do painel elétrico. Ok? Também tem a parte aqui
de sinalização da NR12, bastante importante, sinalização de máquinas, NR10 também, fala muito sobre isso. Aqui o painel está aberto, não dá para ver, mas esse painel aqui, ó, circuito energizado, ó, 220, 220, é a parte aí de segurança. Você mostra, você coloca um adesivo mostrando qual que é a tensão desses painéis, se é 220, 380, 440, enfim. Então é a parte de segurança. Então aí eu te vejo em mais uma aula, em várias aulas que vamos ter aqui, e até a nossa próxima aula.